Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sala Debate. Neste início de 2016, a reforma da Previdência ganhou novamente os holofotes, após a divulgação de algumas propostas do governo para alteração das regras para a concessão de aposentadorias. Uma das medidas prevê a unificação dos critérios para acesso ao benefício, com o fim das diferenças de idade entre homens e mulheres. Se, por um lado, o governo tem urgência nas mudanças para alcançar metas de ajuste fiscal diante de um déficit de aproximadamente 85 bilhões de reais, por outro, centrais sindicais e entidades de classe refutam a proposta por considerarem fortes prejuízos a trabalhadores que ingressaram cedo no mercado de trabalho e também a mulheres. Diferenças de pensamento também sobre como estas contas são feitas e o que, de fato, o Brasil deveria considerar dentro do orçamento de Seguridade Social. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelam que, em 2012, a Previdência Social beneficiou direta ou indiretamente cerca de 90 milhões de brasileiros. Fique com a gente, porque esse tema é polêmico e eu conto com a sua participação. Aqui no estúdio conosco, Denise Lobato Gentil, ela que é professora e pesquisadora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conosco também o Rogério Constanzi, ele que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, na Diretoria de Políticas Sociais. Rogério, Denise, tudo bem? Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado a você. Tudo bom? Vamos então rodar a primeira reportagem de hoje para você ficar um pouco mais por dentro desse assunto. Equilibrar as contas do sistema previdenciário é um dos desafios do atual governo brasileiro. Em 2016, a previsão é que o rombo do INSS gire em torno de 130 bilhões de reais. Mas por que falta dinheiro? Com a crise atual, o grande número de demissões reduz o número de contribuintes, diminuindo também a receita total. A longo prazo, causa preocupação o envelhecimento da população. Um relatório da Organização Mundial de Saúde estima que o número de idosos no Brasil, que hoje gira em torno de 15 milhões, deverá triplicar até 2050. A nova proposta de reforma, elaborada pela equipe do ministro Nelson Barbosa, pretende unificar as regras para todos os aposentados do país, igualando a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, e também entre trabalhadores urbanos e rurais. O que pegou de surpresa a maioria dos brasileiros, já que em 2015, novas regras de aposentadoria já haviam entrado em vigor. Rogério, com essa questão, em 2015 a população brasileira já se viu diante de uma mudança ali na conta 85, 95, na consideração direta sobre a aposentadoria. E em 2016, fruto, é claro, de 2 anos de dificuldades econômicas, políticas, surge aí novamente esse assunto. Como é que você interpreta essa proposta de agora? Na verdade, o Brasil tem um problema do ponto de vista previdenciário. Nós temos uma despesa que é elevada em relação ao que seria esperado para a nossa estrutura demográfica. Só para ter uma ideia, se eu considerar a despesa do INSS, que hoje está em torno de 7% do PIB, caminhando para 8%, e também considerar a previdência dos servidores públicos e o que a gente chama de benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, que nada mais é do que, na verdade, uma aposentadoria não contributiva. Em 2014, a despesa com previdência no Brasil foi de 12% do PIB. E países da OCDE têm, em média, uma despesa de 9% do PIB, sendo que, na verdade, eles têm uma proporção de idosos que é o dobro da nossa. Então, essa despesa é alta, tem vários motivos. Um dos motivos, talvez um dos principais, é que, na verdade, a gente tem uma legislação que permite aposentadorias precoces. A chamada aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma espécie, que é uma jabuticaba, porque a gente fez um estudo de 177 países no mundo, só 13 têm ou tiveram um benefício similar a esse, que o homem pode se aposentar com 35 anos de contribuição, a mulher com 30 anos de contribuição sem idade mínima, tem gerado aposentadorias extremamente precoces. Em 2014, a idade média de aposentadoria para os homens foi 55 anos, para as mulheres 52, e talvez um dado mais grave, na verdade tem muita gente se aposentando antes dos 50 anos. Antes dos 50 anos? Antes dos 50 anos. Uma em cada 4 mulheres que se aposentaram por tempo de contribuição em 2014, uma em cada 4 se aposentaram com menos de 50 anos. 7 em cada 10 com menos de 55. E se eu pegar homens e mulheres, 5 em cada 10
se aposentaram com menos de 55 anos. Bom, vamos lá, a gente já vai esmiuçar um pouquinho esses dados para trazer também mais participações. Denise, queria o seu ponto de vista a respeito dessa proposta de medida do governo nesse atual momento, só para a gente poder também pegar a sua opinião no início do debate. Tudo bem? Começando que o fato de você falar que a despesa é alta e comparar com os países desenvolvidos não me parece adequado, né? Porque a realidade dos países europeus é absolutamente diferente da nossa. Lá eles têm uma presença muito maior do Estado, o patamar de escolaridade deles é muito maior, portanto, o patamar dos benefícios e de salários é equivalente a isso, quer dizer, equivale a uma escolaridade mais alta, a uma inserção no mercado de trabalho em condições muito melhores. Então, eles têm menos disparidades salariais, né? As assimetrias no mercado de trabalho são muito menores. Então, por consequência, na aposentadoria também tem menores assimetrias entre homens e mulheres, né? Quando você vai comparar isso com um país como o Brasil, que a presença do Estado é muito menor do que na Europa, né? Nós não temos o patamar educacional, de saúde pública, de transporte, enfim, uma série de infraestrutura social e econômica que tem na Europa. Então, você tem que ter alguns mecanismos que fazem com que a área social seja muito mais cara do que é na Europa, porque você tem que ter mecanismos compensatórios para aquelas áreas onde o Estado não entra, né? Então, o gasto previdenciário é uma dessas histórias. Por exemplo, gastar mais com as mulheres, né? A situação das mulheres no mercado de trabalho é assimétrica em todas as áreas do globo. Mas, assim, no Brasil, nos países da América Latina, né, esse absurdo é muito maior, né? As mulheres aqui, elas trabalham 38 horas por semana, né? Enquanto os homens trabalham 44 horas por semana. Por quê? 28 horas por semana da vida das mulheres é para trabalhos domésticos, principalmente quando elas têm filhos e idosos para tomar conta. Então, isso tudo gera uma assimetria no mercado de trabalho, que é um processo de exclusão das mulheres dos postos de trabalho, né? Particularmente quando elas são casadas e têm filhos. Então, o que se pensou na Constituição Federal de 88 foi dar uma compensação, né, na hora da aposentadoria, para essa grande disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, agora, que é típica de países subdesenvolvidos. Vou fazer uma pergunta para você, Denise, depois vou repetir a pergunta para o Rogério. Nesse momento pelo qual está passando a economia, é justificável de se fazer isso? Porque se a gente teve um ajuste em 2015, né, na conta ali de idade, 85, 95, tempo de contribuição, idade, em 2016, se não tivesse na conjuntura política que nós estamos agora e econômica, seria necessário fazer isso? Isso não é necessário em conjuntura nenhuma, mas é mais grave você fazer uma conjuntura recessiva, certo? Justamente no momento em que o desemprego aumenta, nós perdemos 1.500.000 postos de trabalho com carteira assinada no ano passado, a renda média, a massa salarial dos trabalhadores caiu 5,3% em 2015, certo? São as rendas de aposentadoria que estão sustentando as famílias brasileiras. E é, assim, uma coisa absolutamente desproporcional você querer fazer redução de benefícios no momento em que a economia está simplesmente dispensando os jovens do mercado de trabalho e os adultos também. Pois é, Rogério, nesse sentido, repetindo a pergunta para você, ambiente em que se precisa fechar a conta, não tem milagre econômico para fazer a conta fechar, mas também traz esse condicionante que a Denise está falando, né? Não é uma situação favorável, né? Não, olha, a gente precisa enxergar que, na verdade, política previdenciária é uma política de médio e longo prazo. Eu só queria chamar a atenção o seguinte, quando eu falei que de 177 países, só 13 têm um benefício similar à aposentadoria do tempo de contribuição, eu queria chamar a atenção que nenhum dos 13 são bons exemplos do ponto de vista de política previdenciária. Eu estou falando de países como o Irã e Equador. No Equador, a aposentadoria por tempo de contribuição é 40 anos. Né? Então, o que acontece é que a gente está vivendo uma distorção do que seria a Seguridade Social, porque, na verdade, o papel da Seguridade Social é garantir renda para o trabalhador no momento em que ele perde a capacidade de gerar renda, seja por uma questão de idade avançada, seja por uma questão de ele perder a capacidade laboral por doença. E quando eu começo a pagar benefício de aposentadoria para pessoas que estão com a plena capacidade laboral, porque uma pessoa de menos de 50 anos ou até 55 anos, ela está com a plena capacidade laboral. Então, na verdade, o que acontece é que elas se aposentam e continuam trabalhando. Então, é uma distorção porque eu não deveria pagar a aposentadoria para pessoas com plena capacidade laboral. A aposentadoria, a Seguridade Social deveria servir como mecanismo de substituição de renda.
e não, como está acontecendo no Brasil, que ela está sendo um mecanismo de complementação de renda de pessoas de alta renda. Nesse sentido, Denise, o que você tem a dizer sobre o comentário do Rogério, por exemplo, pegando a expectativa de vida do brasileiro, o brasileiro vivendo mais e realmente analisando esse extrato dos 45 a 55 anos, onde, tecnicamente, o profissional tem ali, na teoria, condições de trabalho. Desse ponto de vista. Não, a gente tem que contar a história completa, né? Então, olha só, uma mulher que se aposenta muito cedo e um homem que se aposenta cedo não necessariamente fazem isso de forma voluntária, certo? Muitas vezes essas pessoas têm dois tipos de situação. Eu imagino dois tipos de situação, existem dois tipos de situação. Uma mulher que se aposenta cedo, mas que vai receber uma renda de aposentadoria muito baixa e vai acabar voltando para o mercado de trabalho para completar essa renda. Normalmente no emprego precário, mas ela vai voltar para o mercado de trabalho, certo? Homens e mulheres que são aposentados e voltam para o mercado de trabalho, o que vai acontecer com eles é que eles vão voltar a contribuir para a Previdência. E não vão receber. E não vão receber por isso. Vai para o bolo. Vai para o bolo, certo? Então, essa é uma situação, quer dizer, recebe uma renda baixa, volta para o mercado de trabalho, mas volta a contribuir para a Previdência. Esse é o melhor aposentado que o INSS gosta, porque esse não vai dar problema nenhum ao caixa, certo? O outro tipo são aqueles que chegam numa idade de trabalhar e se encontram com uma situação muito adversa, né? Eles podem ter perdido capacidade de trabalho porque eles se tornam tecnologicamente obsoletos, né? A tecnologia avança demais e eles perdem capacidade de incorporação no mercado. Muitas vezes há um problema de saúde crônica, de doenças crônicas. O Ministério da Saúde, eu tenho até uns números aqui que eu trouxe. O Ministério da Saúde acabou de fazer uma pesquisa, ou pelo menos de divulgar uma pesquisa, mostrando que existem 57 milhões de brasileiros com doenças crônicas. E principalmente as mulheres, né? Mais de 50% são mulheres. E essas mulheres começam a assumir doenças crônicas a partir de 40 anos de idade, né? Doenças crônicas não transmissíveis, como diz o Ministério da Saúde. Essas pessoas, muitas delas não têm mais condições de se manter. Então, quando você diz assim, que por causa da idade elas estão em plena capacidade laboral, pode não ser isso. Você tem que aprofundar o nível da pesquisa, certo? Muitas dessas mulheres perdem capacidade de se manter no mercado de trabalho, a aposentadoria passa a ser uma saída para elas não perderem de vez um posto de trabalho que elas teriam para manter. Além disso, nós já temos no Brasil o fator previdenciário. Essas pessoas que se aposentam cedo, elas são punidas, as mulheres principalmente, né? Perdem quase 40% das suas aposentadorias quando elas se aposentam precocemente. Então, uma mulher só aposenta precocemente, correndo o risco de um prejuízo de renda dessa, se ela não tem outra saída. Você entende? O fato das pessoas permanecerem mais tempo no mercado de trabalho não quer dizer que elas estejam trabalhando. Claro, por opção. A idade agora será 60 anos. Não quer dizer que ela consiga se manter, uma mulher ou um homem, se manter nessa idade no trabalho, contribuindo. Pode ser que ela esteja desempregada. Rogério. Não, existe um... Primeiro, eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição. Pessoas que têm problemas crônicos de saúde, elas podem se aposentar por invalidez. Eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição. E o grande problema aí é que, na verdade, o Brasil tem idade mínima para os pobres. A gente não tem idade mínima para os classe média e os ricos. Por que eu quero dizer isso? As pessoas de menor renda, que têm uma trajetória laboral mais instável, têm dificuldade de conseguir 35 ou 30 anos de contribuição, se aposentam por quê? Por idade, aos 65 anos e 60, com 15 anos de contribuição. As pessoas que têm uma trajetória laboral mais estável são as que conseguem se aposentar por tempo de contribuição. E aí se aposentam na faixa dos 50 anos. Se tiver problema de saúde, vai se aposentar por invalidez. A gente não pode misturar as coisas. E deixando claro que um sintoma muito claro de que é isso que tem acontecido é que a demanda por desaposentação na justiça é gigantesca. Porque a gente está efetivamente pagando aposentadoria para a pessoa com plena capacidade laboral. Deixa eu só chamar o João para essa conversa, que eu vou ter que trazer ele, porque a gente vai ter um intervalo e depois eu passo a palavra para você, Denise. A gente vai chamar agora pela internet a participação do João Caires, ele que é secretário-geral da CUT e vai falar diretamente de São Paulo com a nossa equipe. Olá, João, tudo bem? Você me escuta bem? Tudo bem, secretário-geral da CUT de São Paulo. Exatamente, secretário-geral da CUT, falando diretamente de São Paulo, da CUT de São Paulo. João, como é que vocês receberam essa notícia, né? A gente passou pelo ano de 2015 com uma série de reações do ponto de vista da economia, da política, e também já havia a discussão sobre Previdência naquele ano, no ano que passou, e agora vem de novo uma nova proposta. Como é que a CUT recebeu esse tipo de medida e o que vocês estão achando disso? Primeiro que a gente já tinha feito a discussão, e o ano passado, com a história do 85, 95, desde que não tivesse a progressividade, já era ponto faculdade para nós que estava tudo certo, né?
Agora, o governo voltar a discutir Previdência nesse contexto e ainda com essa história de idade mínima, entre outras coisas, nós somos completamente contrários. Contrários também à questão da unificação de idade homem e mulher. Eu sei que tem um monte de discussão, não é uma discussão simples a questão da Previdência, mas a gente tem que lembrar que Previdência também inclui aí a Seguridade Social. Então tem todo um debate que a gente tem que ser feito e comparar com países desenvolvidos é coisa assim bem complicada, né? Ainda mais nós, um país que agora que conseguimos avançar em algumas coisas, quando se fala aí de pessoas se aposentando aos 50 anos, eu vi um estudo aqui que a grande maioria hoje está se aposentando em torno de 60 anos. Então, é uma falácia dizer que pessoas estão se aposentando tão cedo. Muitos se aposentam cedo, ou antes, ou tentam se aposentar, porque perdem o emprego. Entra nos programas de demissões voluntárias das empresas e com o famigerado aí que teve o nosso querido presidente que fez o fator previdenciário, muita gente está ganhando uma miséria. E outra coisa, né? Outra falácia é a seguinte, não sei o dado direito, me parece que quase 90% recebem salário mínimo, ou seja, é o mínimo na Previdência. Aí vem falar em reforma, que tem aposentadoria precoce, que tem Marajá. Eu acho que a Previdência ela vai além, é uma discussão de sociedade que a gente quer no futuro. Tudo bem que vamos envelhecer, vamos fazer outras coisas, mas temos que discutir o seguinte, não se financia apenas com contribuição, se financia com impostos, entre outras coisas, porque é uma discussão também de distribuição de renda, não pura e simplesmente pagamentos de aposentadoria. Nós temos que chegar num salário mínimo que seja compatível com a realidade do custo de vida que a gente tem no país. Agora, João, deixa eu te fazer uma pergunta, justamente para a gente poder aproveitar esse momento, né, no qual uma discussão começa a estar acontecendo, né? Eu estava conversando aqui com a Denise e com o Rogério antes de te chamar sobre o momento econômico que o país passa e pela quantidade de pessoas desempregadas, né? Fazer isso no momento em que se pretende fazer um ajuste fiscal para conseguir fechar as contas tem um certo grau de intenção, mas também fazer isso no momento onde há muito desemprego tem também um certo grau de complicação nesse sentido. Como é que você avalia a perspectiva de longo prazo de uma medida como essa, daqui a 20, 30, 40 anos, uma vez tomada em 2016? Então, o problema não é a questão de conjuntura, né? A Previdência a gente vai ter que discutir sempre. A conjuntura atual, é lógico, do ponto de vista que a gente tem aí, popularidade, entre outras coisas do governo, não é um debate fácil, porque vai ter muita pressão no Congresso, né? Pressão que a gente sabe de pessoas que têm uma visão liberal de transformar a Previdência num grande fundo de pensão, né, que cada um cuida do seu, o que para nós é um absurdo. Né? A gente tem que ter uma noção de previdência de uma questão solidária, independente da conjuntura, se estivesse boa ou ruim, a gente tem que discutir no momento bom e que também as forças políticas progressistas estejam melhor. A gente percebe que esse Congresso é um Congresso extremamente conservador e que a pauta e a agenda do Congresso, que é o Poder Legislativo, está totalmente contra o que pensa a grande maioria dos trabalhadores desse país. Então, não acho que é o momento adequado e o que a gente vê de proposta não é uma proposta adequada, falando nessa questão de idade mínima, na questão de unificar mulheres, porque a gente sabe a situação da mulher no Brasil, um país extremamente machista. As mulheres só conseguiram licença maternidade de 4 meses com a Constituição de 88, a gente está querendo avançar para 6 meses no mínimo. Aí o pessoal comenta com a Europa tem 1 ano, 2 anos de licença maternidade, entre outras coisas de benefícios para as mulheres, entre outros benefícios que eles oferecem no estado de bem-estar social. Ou seja, há um ataque não só no Brasil, mas no mundo todo de querer reduzir direitos da classe trabalhadora. Por outro lado, tudo bem que mudou em 2013, mas nós temos uma casta de privilegiados no Brasil que recebe aposentadorias altas e quem financia é o Tesouro. Se o Tesouro financiou por longos e longos anos esse tipo de aposentadoria, a gente tem que pensar numa sociedade mais justa e igualitária, onde se financie também a questão da renda para esses trabalhadores no futuro. João, vou trazer a discussão novamente aqui para o estúdio, já eu volto com você, combinado? Combinado. Rogério, o que você tem a dizer sobre as palavras do João? A gente também percebe, né? Você trouxe a discussão sobre desaposentação, a gente falou sobre idade, falou sobre conjuntura, mas numa perspectiva agora de debate no Congresso, né? O cenário no Congresso não é favorável, mas ele vai acontecer. Não, o cenário no Congresso, eu diria que é o pior possível, porque fazer uma reforma da Previdência é algo que tem um custo político elevado, exigiria um capital político que provavelmente o governo não tem. Então, efetivamente, a viabilidade política de uma reforma previdenciária nesse momento é pequena. E, na verdade, o que a gente percebe é que o próprio governo tem seus dissensos internos, tem
ficou claro que vários movimentos sociais ligados ao governo também têm resistências. Eu só queria chamar a atenção em alguns pontos que, primeiro, essa discussão de não ser o momento, primeiro deixar claro que, na verdade, o papel de proteção à questão do desemprego é um papel do seguro-desemprego do FGTS. A Previdência tem que ser vista como uma política de médio e longo prazo. Por que eu digo isso? Uma mulher que se aposenta aos 52 anos, ela tem uma expectativa de vida de 30 anos, se gerar pensão, a gente está falando que uma mudança de regra hoje pode afetar a despesa da Previdência para os próximos 40 anos. Então, o que a gente precisa ter cuidado em relação a isso é que o nosso principal regime de Previdência, que é o INSS, é um regime que a gente chama de repartição. Na prática, os trabalhadores ativos de hoje pagam as aposentadorias de quem está aposentado, quem está inativo. Então, o que acontece se nós não fizermos uma reforma da Previdência rapidamente? O que vai acontecer é que a gente vai jogar para as gerações futuras uma conta muito alta e muito cara. A gente precisa ter responsabilidade com nossos filhos e com os nossos netos. Só para deixar claro, as projeções de longo prazo, por conta da questão do envelhecimento, a situação já é grave, mas por conta do envelhecimento, a tendência é que vai piorar ainda mais. Que o envelhecimento, hoje, 1 em cada 10 brasileiros é idoso. A projeção para 2060 é que 1 em cada 3. Então, o que vai acontecer é que a projeção, isso não é projeção minha, é projeção do governo, a despesa com o INSS, que hoje está em patamar de 7%, vai chegar próximo a 16%. Se você jogar também as despesas com servidor público e aposentadoria não contributiva, a gente pode estar falando de uma conta de 20% do PIB. É uma conta que efetivamente eu não quero deixar para gerações futuras, para os meus filhos. Denise, acompanhando essa linha de raciocínio do Rogério, olhando a curva, né, as perspectivas estatísticas de relação da idade do brasileiro, a sua capacidade de viver mais e a capacidade de trabalhar. O que você tem a dizer sobre essa linha de raciocínio? Lamento que o governo faça esse tipo de raciocínio. Eu lamento que o governo enxergue a Seguridade Social e particularmente a Previdência como um gasto. Um gasto tem que ser cortado. É lamentável que seja assim. Nós estamos falando de recursos que servem ao bem-estar social da população. Nós estamos falando de recursos que asseguram apenas um piso básico de proteção para as pessoas, certo? Então, o que acontece? A justificativa para a reforma da Previdência ela é sempre dada com esse alarmismo das estatísticas demográficas futuras do país. A curva demográfica do Brasil vai ser de um envelhecimento e etc. e tal. Ora, você pode ver isso de uma perspectiva pessimista, alarmista, ou pode ver de outro ponto de vista. Por exemplo, você pode pensar que no futuro, de fato, nós vamos ter mais idosos, mas, por outro lado, tem uma variável que nunca entra no debate, que é a produtividade, certo? Um trabalhador no futuro vai ser muito mais produtivo do que um trabalhador hoje. Então, você vai precisar de menos trabalhadores ativos para produzir uma produção muito maior, uma quantidade e qualidade muito superiores à de hoje. Então, esses trabalhadores ativos e essa produtividade não entram no cálculo, só entram o quê? Um crescimento do PIB, o crescimento vegetativo, a taxa de crescimento dos benefícios previdenciários e dos demais benefícios, a inflação. Então, ganha um grau de subjetivismo gigantesco para fazer projeções alarmistas, que são totalmente imprevisíveis. Se dizer para mim qual é o crescimento do PIB deste ano, você vai ter várias opiniões sobre isso. Qual vai ser a inflação desse ano? Agora você imagina em 2050, o cara prevê inflação, o cara prevê salário mínimo, valor, que é uma variável completamente política, o salário mínimo é uma variável política. Como é que você pode estimar o crescimento do salário mínimo? A demografia dá para prever? A demografia dá. E aí o que acontece? Vamos para a demografia, tá? Quando você aumenta o número de velhos, você está reduzindo o número de crianças. Então, o governo vai ter menos gastos com educação. O que o governo pode fazer? Aí é a estratégia de nação que nós queremos para o futuro. Menor demanda por educação significa aumentar a qualidade da educação. Significa você eliminar o analfabetismo, significa você universalizar a educação nos níveis básicos. 20 metas em curso aí no Plano Nacional de Educação, né? Exatamente. Isso tudo assegura o quê?
uma produtividade maior para esses trabalhadores e uma renda mais alta no futuro. Não há dúvida de que as coisas estão conectadas, né? As coisas estão altamente conectadas. De certa forma, dá para se fazer a conta só com os traços O que deve preocupar o governo, o que deveria preocupar o governo, não é quanto vai haver de idosos em 2040, mas o número de trabalhadores ativos, em 2033. Nós teremos o ápice da nossa força de trabalho. A maior quantidade de trabalhadores ativos no Brasil vai acontecer entre 2028 e 2033. Eu pergunto a você, nós estamos preparados para incorporá-los no mercado de trabalho? Né? Não deveria ter sido essa a nossa preocupação hoje, com a educação desses jovens, e como incluir as mulheres, que vai aumentar o número de mulheres, certo? Como fazer creches, como criar escolas em tempo integral para que as mulheres esse momento super aumentem a sua taxa de atividade. Para a força de trabalho. Então, ao invés de nós discutirmos os idosos, nós devíamos estar discutindo como nós vamos dar empregos a esses jovens quando acontecer o ápice da força de trabalho no Brasil. Deixa eu chamar o João também, que a gente vai passar o bloco agora, e já eu vou voltar a conversar com a Denise e com o Rogério aqui, mas queria as suas considerações, João. Para onde você acha que esse debate vai a partir de agora no Congresso? O que você acha que vai acontecer ao longo deste ano, João? Já agradecendo aí a sua participação. Então, o que nós da CUT entendemos é que se criou o fórum para fazer a discussão, né? E é no fórum que a gente quer discutir antes de ter qualquer medida no Congresso. O governo vai trazer, acho que quarta-feira tem agora a primeira reunião para apresentar alguma coisa, e o que a gente vai querer discutir, porque sabemos que essa discussão da Previdência já vem desde os anos 80, aliás, vem desde antes, né? Desde quando os militares deram o golpe. Não é de agora, né? Não é de agora. E a gente sabe que nós vivemos num mundo financeiro hoje, né? A indústria perdeu muito seu papel e os bancos têm sua visão de mundo, e a visão de mundo deles é administrar todos esses recursos. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, porque entendemos que a Previdência não é uma questão individual, é uma questão de solidariedade, de distribuição de renda, né? Porque ela inclui, além das aposentadorias, todo o sistema público de saúde, outras políticas de assistência social, no meu caso do Fome Zero agora, entre outras coisas, né? E tem resgatado isso. E a preocupação maior nossa é o seguinte: a gente está se preocupando um pouco com a questão disso ou daquilo, mas devia se preocupar mais, o nosso foco é com o emprego. Porque se a gente manter as pessoas empregadas, quanto mais gente estiver contribuindo, não tem déficit na Previdência. E aí, essa discussão de déficit ou não ter déficit, cada um fala uma coisa. Os auditores fiscais dizem que não tem, e eles têm sua metodologia para avaliar isso. Outros economistas liberais, ou que defendem os interesses dos grandes bancos ou das grandes seguradoras mundiais, dizem que tem. E a gente fica nessa ladainha. Então, a gente tem que fazer uma discussão muito mais transparente, mas com o conceito de que sociedade a gente quer viver. Se é uma sociedade mais solidária, mais justa, mais igualitária, ou do que cada um por si. Se a gente pegar o exemplo aí que era tido como exemplo mundial, foi uma grande reforma feita aqui na América Latina, o modelo chileno, ou pode ver o modelo americano, o que está se tornando, com a quebra dos fundos de pensão lá. Aí você está vendo que esse modelo que o pessoal do mercado pregava tanto... É insustentável, né? João, eu vou ter que te interromper porque a gente está tendo que passar o bloco, mas assim já agradecendo aí a sua gentileza em nos atender nesse momento, tá certo? Tranquilo. Obrigado aí, João Caires, secretário-geral da CUT de São Paulo, falando diretamente de São Paulo pela internet, tentando aí contribuir com esse nosso debate aqui. Até uma próxima oportunidade. Denise, Rogério, eu vou ter que passar o bloco rapidamente, já a gente volta. Você que está acompanhando o Sala Debate, fique com a gente, porque no bloco seguinte nós vamos continuar aqui a discussão sobre tudo que está envolvido no quesito Previdência. Até já. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre possíveis reformas na Previdência. Aqui conosco no estúdio, a Denise Lobato Gentil, ela que é professora e pesquisadora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conosco também o Rogério Costanzi, ele que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, na Diretoria de Políticas Sociais. Denise, nós estávamos conversando agora há pouco sobre fator 85, 95, o Rogério também trouxe considerações no primeiro bloco. Queria que vocês deixassem mais claro o que é esse fator para que a gente possa refrescar na memória do brasileiro. O que aconteceu em 2015? Valeu a pena? O que aconteceu em 2015? Bom, muita coisa, lá no apagar das luzes, né?
o governo propôs o 85-95. 85 significa o seguinte, você vai somar para as mulheres o tempo de contribuição mais a idade. Se bater 85, elas podem se aposentar sem a incidência do fator, certo? Então, sem prejuízo nenhum, aposentadoria integral. Para o caso dos homens, eles somam tempo de contribuição com idade, se bater 95, eles não têm nenhuma perda, vão se aposentar de forma integral. Um exemplo aí para quem está ali na faixa dos 45, 55 anos, quer saber se vai ter alguma perspectiva. Um exemplo aí de um homem com 55 anos de idade, o que você pode tentar ver aí para a gente se ele alcança o fator? Depende do tempo de contribuição dele, ele tem 55, 95 menos 55, ele precisa ter aí 40, né? 40 anos de trabalho. Isso. Rogério, 40 anos de contribuição. De contribuição, perdão. Fazer uma conta aqui para as mulheres. Mulher que está ali naquela faixa que você falou, 52, 55 anos. Hoje, com o fator 85, como é que fica uma simulação para uma mulher nessa faixa de idade? Olha, a regra 85-95 ela é extremamente vantajosa, ela vai aumentar o valor do benefício, exatamente porque ela tira a incidência do fator previdenciário. Mas ela para de reduzir, né? Mas, por exemplo, uma mulher, usando a idade média de 2014, que foi 52 anos e 30 anos de contribuição... somaria 82. Essa teria um desconto de quase 40% com fator. Se ela postergar... Mais 3 anos. Um ano e meio, na verdade, porque você contou 1 ano e meio de idade, mais 1 ano e meio de contribuição. Se ela postergar 1 ano e meio, ou seja, ela ainda vai se aposentar com 53, 54 anos, ela tem um aumento no valor de benefício de 60%. Então, é por isso que, na verdade, essa mudança vai aumentar a despesa e, na verdade, a nossa estimativa é que talvez 63% dos beneficiados estão entre os 40% mais ricos. Então, na verdade, eu vou até piorar a distribuição de renda. Então, na verdade, a mudança que aconteceu em 2015 não foi uma reforma, foi uma contrarreforma. E aí, querendo chamar a atenção, é claro que a Previdência Social tem uma importância extremamente fundamental para o país, do ponto de vista social. O que a gente, às vezes, tenta discutir é só garantir que ela seja sustentável a médio e longo prazo. Porque, do ponto de vista de curto prazo, uma reforma da Previdência tende a ter um impacto pequeno, porque você vai incidir só sobre as novas concessões. Ela tem um impacto maior a médio e longo prazo. Né? Então, a preocupação é garantir a sustentabilidade a médio e longo prazo. Mas é exatamente o fato de que ela também tem um custo político imediato e benefícios só a médio e longo prazo é que explica porque é tão difícil de fazer uma reforma. 2, 3, 4 décadas para poder saber se pelo menos algo teve o impacto realmente desejável. Denise, você concorda que em 2015 foi uma contra-reforma, como o Rogério trouxe aí? O que você tem a dizer sobre o que foi feito com relação à conta 85-95 no ano de 2015? Eu acho que foi uma vitória dos trabalhadores. Há muito tempo que eles reivindicaram o fim do fator previdenciário e quase conseguiram, né? Isso foi vetado e o governo, para não... já tinha passado em todas as câmaras lá, as câmaras no Congresso, e a presidente Dilma vetou. E aí, o fator 85-95 veio como uma atenuação, certo? Mas, assim, é uma justiça que você receba pelo aquilo que você contribuiu. O fator é uma quebra de contrato, certo? O fator, você não contribuiu, então você tem direito à sua aposentadoria dentro da lei. O fator, ele vinha limando as aposentadorias. Ninguém gostava disso, óbvio, né? Você dizer assim, não, mas aí a previdência por tempo de contribuição significa uma concentração de renda. Olha só, em primeiro lugar, a concentração de renda nesse país, quem faz é juros, que representaram em 2015 8,5% do PIB. Se gastou nesse país 501 bilhões de reais com juros e com a previdência, com aposentadorias, se gastou 280 bilhões de reais. De quem são esses números? São da Previdência Social, certo. Tá? Então, quer dizer, se nós formos comparar um gasto com o outro, repare bem, o gasto com a Previdência, tá? Se você for somar, claro, todos os benefícios, não só as aposentadorias, mas se você for somar todos os outros benefícios, eles se distribuem para quase 90 milhões de pessoas. Foi assim que você abriu o programa, certo? Porque são 28 milhões de benefícios, né? Então, desculpa, eu vou corrigir um número, né? O RGPS gasta 380 bilhões de reais com aposentadorias. E os demais benefícios, né? Os auxílios doença, o auxílio acidente, salário maternidade, essas coisas todas. São 380 bilhões. O governo gastou 501 bilhões com juros. Então, escuta,
380 bilhões para atender 28 milhões de benefícios. 501 milhões para atender quantas pessoas? 501 bilhões para atender 100 mil pessoas? Isso é que é concentração de renda, certo? Então, se nós vamos discutir distribuição de renda no orçamento, vamos começar discutindo os gastos financeiros contra os gastos sociais. É possível fazer isso, Rogério? Uma simetria. Eu só queria completar, se você me permite? Diga, permito. A segunda questão é a seguinte. O maior crescimento que esse país teve, as maiores taxas de crescimento que nós tivemos nos anos 2000, que foi entre 2004 e 2010, se deram com gasto da Previdência da ordem de 7% a 8% do PIB. E todos os economistas sabem, todos os que consultam a PNAD pelo menos, que o grande responsável por essa taxa de crescimento foram 3. Previdência, certo? Porque era essa massa de gastos com benefícios que vão diretamente ativar o mercado, porque gasto com seguridade social, seja previdência, seja aposentadorias, pensões, auxílio-doença, se transformam imediatamente em consumo de remédios, de medicamentos, consumo de alimentos, de vestuário, de habitação, de transporte, energia elétrica, entendeu? Padaria, farmácia, supermercado. Tudo isso entra na mão do trabalhador, ele não vai para o colchão do trabalhador. Me desculpe, as pessoas discutem o gasto da Previdência como se ele entrasse no bolso dos trabalhadores e ficasse guardado na casa deles. Não, volta para a economia na forma de consumo. Nem para na mão das pessoas, vai direto para a mão dos empresários de volta. Então, nós estamos discutindo o quê? O dinamismo provocado pela Previdência é muito alto e foi isso que aconteceu nos anos 2000, durante o primeiro e segundo governo Lula. Foi um ano de muito gasto com consumo e grande ativação da economia, e isso não impediu de ser o período em que houve a mais alta taxa de investimento público e privado na economia brasileira. Mas agora a gente prevê um período de recessão desses investimentos. Mas se você parar de gastar com Previdência numa hora de recessão, você vai piorar. Olha só, o ajuste fiscal piora a situação fiscal. Sim, mas não tem milagre, né? Quando você faz ajuste... Não, tem saída. Os economistas têm que dizer que tem saída para isso. O ajuste fiscal agrava porque caem as receitas. Nós perdemos 5% de receita no ano passado. Então, não adianta você cortar gasto, porque a receita vai cair, né? Os economistas sabem, desde os anos 30, que é gastando que o governo dinamiza a economia, porque os empresários, eles adotam um comportamento preventivo de proteção. Eles não vão gastar. Quem tem que gastar é o governo. Deixa eu pegar a opinião do Rogério sobre esse assunto, para ele pegar o seu ponto de vista e dar um contraponto. Não, é claro que a nossa despesa com juros é elevada. Eu acho que a médio e longo prazo é fundamental tentar reduzir. Agora, não adianta usar esse argumento para dizer que a gente não tem um problema de previdência, porque a gente tem. Aí é um erro querer dizer, olha, o problema é juros e a gente não tem problema de previdência, quando realmente a gente tem. E só deixar claro, assim, essa história, a gente sempre tem que lembrar que não é tão simples assim, olha, eu gastei com previdência, estou dinamizando a economia, porque alguém pagou essa conta. Gasta com juros e não dinamiza a economia. Alguém está pagando imposto para poder financiar os pagamentos da Previdência. A gente tem que ter uma visão geral. Não adianta só achar que, porque eu estou gastando com Previdência, eu vou dinamizar a economia. Eu estou cobrando imposto para poder, contribuições e impostos para poder pagar esses benefícios. Quem paga a repito, eu vou te passar a palavra. Eu repito, eu acho que, claro, que é fundamental que a médio e longo prazo a gente consiga reduzir as despesas com juros, mas a Previdência, sim, é um problema e, mais do que isso, um dos problemas é que a Previdência acaba diminuindo o dinheiro que você tem disponível, por exemplo, para fazer investimento público, que é fundamental para o crescimento econômico. Então, a gente tem que olhar também essa questão do deslocamento que a Previdência provoca em outras despesas que são fundamentais. Denise. Em primeiro lugar, todo mundo sabe, até os economistas mais conservadores, que a carga tributária nesse país é paga por trabalhadores assalariados. Que a maior carga tributária desse país recai entre as pessoas que ganham entre 1 e 3 salários mínimos. Portanto, os trabalhadores recebem um benefício e os tributos são cobrados da própria classe trabalhadora. Não tem redistribuição no sistema tributário brasileiro. Não é a elite que está pagando imposto para que os trabalhadores tenham seguridade social. Pelo amor de Deus, não é isso que acontece no Brasil. Nós temos uma carga tributária super concentrada, então o que acontece é uma distribuição de assalariados para inativos, de trabalhadores que estão ativos e saudáveis para trabalhadores que estão inativos ou doentes. É uma redistribuição entre a classe trabalhadora, certo?
porque bancos e grandes empresas não pagam tributo nesse país. Então, essa é a primeira correção que tem que ser feita. Tá? Se nós tivermos que fazer um sistema tributário realmente redistributivo, nós teríamos que começar com a carga tributária, inclusive com a carga tributária que financia o sistema de proteção social no Brasil, que acaba anulando grande parte dos efeitos redistributivos do gasto. Essa é a primeira questão. Né? A segunda coisa que tem que se ver aí na Previdência é que quando você fala que existe gastos elevados com juros, mas também existe um problema previdenciário, olha só, o maior problema desse país é o gasto com juros. Não é possível uma nação subdesenvolvida deslocar 501 bilhões do seu orçamento para pagar juros. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso só acontece aqui nesse país. Nós temos a mais elevada taxa de juros reais do mundo. Então, quer dizer, você colocar a conta nas costas da classe trabalhadora, tentando reduzir benefícios para precarizar a renda dessa classe, achando que eles estão ganhando, olha só, 65% dos benefícios é até 2 salários mínimos. O que é isso? É uma gastança isso? Outra coisa que eu quero falar, a quem serve essa reforma? Né? Quem está pressionando essa reforma? Será que essa reforma, se não é para um ajuste fiscal, como o Rogério acabou de dizer, né? Então o governo foi acometido de uma súbita preocupação com o futuro. Né? Uma preocupação com o futuro que ele não dedica à educação, que ele não dedica à saúde, mas ele foi acometido subitamente de um senso de responsabilidade com relação ao futuro. São discussões que já estão acontecendo desde a saúde, a educação, da Previdência, que não surgiram agora. E que são problema né? hoje, são tá? Saúde e educação é problema hoje. Há muito tempo, então né? eu te pergunto, José, a quem serve essa reforma se não vai servir ao ajuste fiscal hoje? Quem que você tem como resposta? Que serve aos bancos. Rogério. Não, isso... Primeiro, na verdade, acho que, deixando claro, acho que o Brasil tem um problema, sim, que, na verdade, a gente tem uma combinação muito grave de carga tributária elevada, que é financiada de forma regressiva e com uma má qualidade de gasto público. Essa é a pior combinação possível. Eu acho que você até poderia ter uma carga tributária elevada, desde que você financiasse de uma forma progressiva e tivesse uma boa qualidade de gasto público. Essa combinação, alta carga tributária, financiada de forma regressiva e má qualidade de gasto público, isso é fatal para o país. Agora, o que interessa a reforma previdenciária? Para mim, interessa a reforma previdenciária porque eu não quero deixar uma conta extremamente elevada para os meus filhos e para os meus netos. Se a gente não fizer a reforma previdenciária, o que vai acontecer é que a gente vai deixar uma conta muito cara e pesada para os nossos filhos e para os nossos netos. Só para ter uma ideia, dos 34 países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os 34 países fizeram reforma da Previdência entre 2009 e 2015. Os 34, principalmente motivada pela questão do envelhecimento. Eles estão planejando o envelhecimento. Na OCDE tem indicadores com 65 países, como, por exemplo, a educação. Não, o 34 dentro desses. A principal motivação deles é garantir a sustentabilidade do sistema de proteção social deles frente ao envelhecimento. A gente pode ficar adiando essa reforma da Previdência, mas o que a gente vai estar fazendo é, primeiro, colocando em risco a sustentabilidade do regime previdenciário a médio e longo prazo e, segundo, colocando nas costas dos nossos filhos e nossos netos uma conta cara e pesada. Vamos lá, vamos chamar agora mais um participante para o debate de hoje, o Sérgio Henrique Salvador, ele que é professor universitário, especialista em Direito Previdenciário e também professor e pesquisador do IBEP. Sérgio, tudo bem com você? Nos escuta bem? Olá, tudo bem? Ouvindo. Obrigado aí pela participação no programa de hoje. Estamos aqui com a Denise e com o Rogério, obviamente tendo aqui um embate filosófico, né, sobre umas questões importantes do país. Denise trazendo o ponto de vista dos trabalhadores, mostrando aí que também não existem tantas conquistas nesse momento, né? Existem mais ajustes que trazem prejuízo para a classe trabalhadora. O Rogério trazendo um ponto de vista mais também preocupado com o futuro de filhos e netos das próximas gerações que, segundo o ponto de vista dele, ficarão para pagar esta conta. O que você tem a dizer, Sérgio, nesse momento em que se discute previdência social no Brasil? Pois é, mais uma vez a reforma da Previdência ela é a bola da vez. Como ocorreu o ano passado, que no apagar das luzes tivemos aí medidas provisórias restringindo o direito dos trabalhadores. Ninguém discute que é necessário sim uma reforma, mas nós estamos esperando essa reforma há muito tempo, só que ela tem que ser feita de uma maneira séria, responsável, eficaz, justa. Nós não podemos
sobre um descuido fiscal, econômico, até não muito bem esclarecido, criar uma justificativa sem muita base para reformar a Previdência novamente. Nós tivemos muitos atropelos no final de 2014 para 2015, com regras não claras, direitos sendo restringidos, mudança da regra no meio do jogo, ao argumento central de um ajuste fiscal que deveria ser feito. Ora, isso não foi pensado anteriormente, mas quando que nós teremos uma verdadeira reforma? Sentar com a sociedade, com a comunidade jurídica, com as instituições, analisar os números, analisar os dados, ouvindo atentamente esse rico debate sobre um tema tão importante aí dos colegas presentes no estúdio, ainda quero incrementar algo mais. Há números fidedignos da Anfip, estudos de mestrado e doutorado da PUC São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de que a nossa Previdência ela é superavitária, né? Mas é um tipo de informação que nós não vemos muito na mídia, nós não vemos na sociedade como um todo, sobretudo pelos interesses bancários, como a professora Denise colocou. Hoje a previdência privada, ela cresce assustadoramente. Por quê? Porque nós temos o incremento das instituições bancárias na previdência privada. E aí nós temos que trazer um ponto interessante. É interessante uma previdência pública forte se a previdência privada cresce ano a ano e é sustentada pelas instituições privadas bancárias. Pontos de reflexões que só o tempo vão dizer aí qual será o melhor caminho a ser tomado. Deixa eu pegar a opinião da Denise sobre esse seu ponto de vista. Já já a gente volta a conversar, tá, Sérgio? Denise, o que você tem a dizer sobre esses esclarecimentos que o Sérgio trouxe para a gente? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que nós fomos capturados pelo discurso conservador europeu de que nós temos que fazer uma reforma da Previdência porque eles fizeram. Porque 60 e blau países fizeram reforma da Previdência, nós também temos que nos ajustar a isso. Bom, eles foram... as esferas de poder na Europa foram tomadas por governos hiperconservadores, que são governos totalmente a serviço do sistema financeiro mundial, né, e que implementaram a derrocada do sistema de seguridade social europeu. Eles estão tentando fazer isso. Claro que os europeus resistem, os trabalhadores resistem muito. E o que está acontecendo aqui? José, se você não acredita no SUS, o que você vai fazer? Você vai comprar um plano de saúde para você e para sua família, certo? Porque você acha que o SUS não vai dar o atendimento que você precisa, na hora que você necessita. O que acontece se você espalha a ideia de que a previdência pública é insustentável, que ela está para quebrar, que ela vai chegar num ponto de colapso? As pessoas correm para um banco e fazem uma previdência privada complementar, certo? Principalmente se o governo, a cada rodada de reformas, achata os benefícios. Certo? Como agora o governo está novamente querendo achatar. Você vai dizer, quando eu me aposentar, o meu benefício vai ser tão baixo que eu vou ser obrigado a contribuir para um fundo de previdência num banco privado. É tudo que os bancos querem. O que os bancos querem mais é que o governo faça a reforma, porque o governo não precisa nem chegar a fazer reforma, só de anunciar. Eles já enchem as carteiras dele com novos planos de previdência. Do seu ponto de vista, Denise, qual seria o caminho razoável para evitar este cenário? O caminho razoável é a política macroeconômica. Nós não temos nenhum problema demográfico trágico, irreversível e determinístico nos nossos ombros. O que nós temos é que decidir qual é a política macroeconômica que nós desejamos e qual é o desenvolvimento econômico que nós queremos. Se nós mantivermos a economia crescendo a taxas como nós estávamos crescendo antes, 4,5% em média ao ano, se nós mantivermos uma grande redução... Agora é um cenário impossível esse, né? Não é um cenário impossível, só depende da política macroeconômica. Com a política macroeconômica do governo Dilma, de fato, nós não vamos a canto nenhum. Eu só quero dizer uma coisa, o governo Dilma fez 282 bilhões de reais de desonerações no ano de 2015. Só de recursos da Previdência, o governo Dilma fez uma desoneração de 155 bilhões de reais. Depois que ela faz tudo isso de renúncia de receita, ela propõe corte de gastos. Você acha que a sociedade vai entender que isto é razoável? Você acha que os trabalhadores vão entender que é razoável abrir mão para gerar lucro? Porque quando você abre mão de tributo, você está arrumando margem de lucro para o setor privado, né? Você arruma margem de lucro para o setor privado e depois quebra a cabeça dos trabalhadores pedindo redução de benefícios? Isso é inaceitável. Do ponto de vista econômico, desculpa, qual é a saída?
a boa política macroeconômica que mire no pleno emprego, que mire na redução da informalidade do trabalhador, porque isto é que aumenta a arrecadação. Quanto mais trabalhadores empregados, maior é a arrecadação. Tá? Outra questão muito importante é dizer que o gasto com a Previdência diminui o investimento. A nossa experiência no Brasil não é essa. O gasto com a Previdência, entre 2004 e 2010, continuou em patamares elevados de 7% a 8% do PIB e nunca se teve uma taxa tão alta de investimento. O investimento é determinado pelo que o governo decide gastar. E o que ele decide gastar não está dentro dos orçamentos. Rogério, o que você tem a dizer sobre esses argumentos e por que a política macroeconômica, nesse momento, não poderia ser feita de outra maneira? Olha, sem te dar a bola de cristal para o seu... Depois de tantas discordâncias com a Denise, pelo menos num ponto a gente concorda. As desonerações foram um desastre, não produziram nenhum efeito do ponto de vista de crescimento econômico e realmente desarrumaram por completo as finanças públicas. Tirando isso, eu tenho aí algumas discordâncias importantes. A demografia, sim, é uma força realmente que a gente tem que considerar. Só para deixar bem claro o que vai acontecer, em 2000 a gente tinha uma relação, para cada pessoa de 65 anos, eu tinha 11 pessoas de 15 a 64 para, vamos dizer assim, sustentar esse idoso. Essa relação vai cair em 2060 para 2 pessoas de 15 a 64 para cada idoso de 65. Isso significa, sim, que a relação entre contribuintes e beneficiários da Previdência Social vai se deteriorar de forma extremamente acelerada. Só para dar uma questão, nos próximos 25 anos, 25 anos, o envelhecimento que o Brasil e a América Latina vão ter é mais ou menos o envelhecimento que a Europa teve de 1950 a 2000. Então, o envelhecimento aqui vai ser extremamente rápido. E nesse sentido, quanto mais... outro ponto importante... Mas na carona que a Denise trouxe, a população com mais idade não vai estar mais produtiva? Não, o bônus demográfico no Brasil termina na década de 2020. Bônus demográfico, vamos só dar aquela contextualizada, aquele momento que o Brasil pode aproveitar uma proporção maior de cidadão. Tem uma proporção maior de pessoas em idade ativa. Trabalhando do que sendo sustentadas. Eu diria, eu tenho uma maior proporção de pessoas em idade ativa na população total. Perfeito. Esse bônus demográfico está terminando. Termina em 2022. É uma belíssima oportunidade para mudar um país. Já perdemos o bônus demográfico. Já perdemos esse bônus. Já perdemos o bônus demográfico. Agora a gente perdemos, é 2022. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente precisa se preparar para o envelhecimento. Os países da OCDE não são conservadores, eles estão se preparando para o envelhecimento. É uma necessidade isso. Não se preparar para o envelhecimento é deixar para agir quando a situação estiver grave ou quando a gente tiver um desastre. Sei que você quer trazer um argumento para ele, deixa eu só trazer o Sérgio de novo para o debate na sequência, por favor. Essa questão, a demografia vai também prejudicar o crescimento econômico. Vai chegar um momento em que a população em idade ativa vai começar a cair em termos absolutos. E em relação à produtividade, a produtividade pode atenuar isso. O problema é que a gente tem uma política de repassar os ganhos da produtividade para os aposentados. Com isso, eu elimino esse mecanismo como via de ajuste. Deixa eu trazer de novo só o Sérgio Henrique Salvador para trazer suas últimas considerações. A gente está chegando perto do final do debate. Sérgio, ainda vou trazer a palavra de novo para o Rogério e para a Denise, mas queria já agradecer a sua participação no debate de hoje e ter aí uma perspectiva sua para o rumo dessa discussão no ano de 2016. Sérgio. É verdade, né? Mais uma vez, é uma pauta aí do início do mandato. Esperamos, todos nós, a sociedade, que seja esse assunto tratado de uma maneira séria, responsável, com debate, com diálogo, e não através de medidas provisórias, através de decretos de uma hora para outra, sem nenhuma definição, e afastar também um pouco essa ideia tão somente econômica. Afinal, a Previdência, de acordo com a Constituição da República, a Constituição Cidadã, é um autêntico direito social. E nós temos um princípio que veda o retrocesso social. Concordo com a professora Denise sobre esse argumento meio obscuro, falacioso de ajustes fiscais, descontrole da política econômica. Não pode o trabalhador que filiado e contribuindo ao sistema ser prejudicado por essa falta de crescimento e falta de responsabilidade de nossa economia, de nossos gestores. Eu queria também só
dar aqui um adendo, e aqueles aposentados que continuam no mercado de trabalho, que continuam contribuindo. A legislação diz que eles têm direito somente a salário família e a reabilitação profissional, ou seja, contribuem no sistema e sem ter um direito a nada, né? Então é meio relativizado essa ideia de que há um déficit, de que há uma quebradeira da Previdência. São números que não são números muito claros. E nós temos ainda a DRU, a famosa DRU, em que o governo ele mexe no caixa previdenciário como bem entende, né? Em síntese, agradeço a participação, parabenizo a todos vocês por enfrentar esse assunto e podemos ter aí uma certa esperança, um otimismo para os novos rumos da Previdência, quem sabe? Tá certo. Sérgio Henrique Salvador, professor e pesquisador do IBEP, falando diretamente de Minas Gerais. Obrigado aí pela sua participação no programa de hoje. A gente está chegando ao final do debate. Até uma próxima oportunidade, Sérgio. Grande abraço. Denise, Rogério, eu estou sem tempo para muitas considerações, mas gostaria demais de agradecer a participação de vocês. Denise, rápidas palavras, muito obrigado pela presença. Rogério também. Eu quero dizer que eu também tenho um estudo que prova que a Previdência, mesmo no ano de 2015, que foi um ano de recessão brutal no país, de queda de PIB de quase 4%, nós tivemos um superávit na Seguridade Social de 16 bilhões de reais. E no ano de 2014, nós tivemos um superávit na Seguridade Social de 38 bilhões de reais. E que o futuro não é nós mirarmos no número de idosos. O futuro é nós mirarmos no número de pessoas que podem ser empregadas e no grau de produtividade de cada trabalhador. Isso soluciona tudo. Obrigado, Denise Gentil. Rogério, obrigado pela participação. Bom, só sem querer entrar nessa disputa de superávit da Seguridade Social e déficit da Previdência, até porque eu acho que esse debate não é um produtivo, mas o fundamental é o seguinte: efetivamente hoje a gente tem uma conta de Previdência que é 12% do PIB, é uma conta alta que tem a ver com vários problemas de aposentadorias precoces, e eu acho que é fundamental uma reforma de Previdência, sim, claro, negociada, com diálogo, mas tem que ter vontade de fazer, exatamente para garantir a sustentabilidade a médio e longo prazo da Previdência Social e garantir que a gente não coloque uma conta muito cara e pesada sobre as gerações futuras. Tá certo. A você de casa, meu muito obrigado pela participação, pela audiência. O Sala Debate de hoje fica por aqui. Ele reprisa aos domingos, às 9 horas da noite e fica disponível aí também na internet, no site do Futura. Até a próxima.